Boa noite a todos. Assunto de hoje já deu para perceber que o assunto é curas espirituais. Já também tinha divulgado, né, um pouco antes quais seriam os assuntos. Bom, antes de iniciar a nossa conversa de hoje, dar alguns recados. Nosso próximo trabalho será agora no sábado, às 18h30. Será toque de catiço, então das 18h30 até mais ou menos às 22h, né, que é o horário que a gente toca, catiço. E depois entraremos num recesso de praticamente um mês. Então aí depois o próximo toque somente no dia 24 de agosto, que é a esquerda. Então teremos um mês de recesso, tanto para os toques quanto para consulta, atendimento, jogo de búzios. Será um mês aí de recesso para todos também dar uma descansada, dar uma desestressada um pouco. Tá bom? Então esse é o recado. Então você que tá precisando tomar aquele passe, vir conversar com algum catiço, aproveita que sábado agora, depois só o mês que vem, tá? Sexta-feira agora teremos nossa live das 10 às 10h30, horário normal, então nossas sextas de reflexões, onde a gente bate aquele papo rápido de meia hora, sempre algum assunto para comentar, para discutir, para entender um pouco da nossa vida, da nossa realidade. Sempre trago, claro, alguma informação que tem um pouco mais a ver com o livro, além do olhar. Então, a ideia é trazer alguma reflexão para que a gente possa se questionar e perceber muitas vezes mudanças internas, mudanças externas, para que a gente possa ver as coisas com mais clareza em relação à nossa vida. Bom, vamos então ao papo de hoje, que a conversa é grande, o assunto é extremamente complexo e denso. Porque, afinal de contas, falar de curas espirituais não é fácil. Envolve uma série de elementos, envolve uma série de conhecimentos e o principal. O que eu vou trazer hoje nesse bate-papo, nessa conversa, é claro que é uma coisa um pouco mais voltado aos médiuns. Então não é uma ideia, porque eu acho que por mais que as pessoas elas tenham essa dúvida, o que é uma cura espiritual, o que representa, acho que isso tem literatura de monte. Acho que todo mundo sabe onde procurar, sabe onde encontrar. Tem muitos vídeos já no próprio YouTube. Pessoas bacanas que falam que já dão a explicação, a interferência, o que seria uma cirurgia espiritual, o que seria um trabalho mediúnico de cura voltado e tal. Isso assim, acho que é meio que chover no molhado. Acho que já tem muito material sobre esse assunto. Então não tem para que eu vir aqui e justamente para enaltecer as coisas básicas, que todo mundo já conhece, que já sabe o que é, como que funciona esse trabalho. Então o meu objetivo hoje, nessa primeira 1 hora de live, é justamente trazer a vocês ideias mais pontuais, ensinando como você muitas vezes identificar, como você reconhecer isso. Não o reconhecer o quanto você é médium, porque acho que isso é bacana, isso é legal, todo mundo já está dentro de uma casa, dentro de uma axé, então já tem esse início. Mas para que você consiga realmente reconhecer o quanto você consegue atuar. Porque é muito estranho, eu vejo muitos médiums hoje que sabem trabalhar para vários tipos de assuntos, mas chega uma pessoa doente, alguma pessoa com algum problema de saúde, trava, não tem tanto conhecimento diante daquilo e muitas vezes também não tem, às vezes, ou um catiço preparado para aquela situação. Então também é legal não só a instrução e o conhecimento ao catiço para aquele caso, para que ele possa realmente efetuar aquilo, mas também você enquanto médium. O quanto você, muitas vezes, a partir da sua intuição, a partir do seu autoconhecimento, possa também ir além, você possa buscar muito mais. Então, hoje o objetivo é trazer algumas informações, trazer a vocês... Oi? Ah, tá. Trazer algumas informações. Gente, se de repente travar a live alguma coisa, dá um toque no grupo, que aí o pessoal que está com o celular vê aqui e me fala, tá? Caso trave, para que vocês não percam nada, porque eu tentei simplificar e deixar de forma muito sucinta algumas coisas. Tanto para que você possa auxiliar e ajudar aquela pessoa que busca e precisa, como também olhar para si, para você reconhecer muitas vezes pequenas coisas que possam nascer através de uma doença, através de algum problema, e que você possa identificar também. Queria escrever algumas coisas bem básicas, principais, para que você possa identificar. Então são coisas bem sucintas, mas que eu quero ir direto ao ponto, não quero ficar aqui discutindo, como diz o sexo dos anjos. Vamos direto à verdade nua e crua para entender de forma muito objetiva e direta. Vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que é extremamente fundamental e necessário, independente de você estar incorporado, independente de você estar com alguma entidade, de estar num catiço, porque aí é a entidade que resolve, a entidade que sabe, e dentro do processo da própria entidade,
ela sabe e ela tem aquele método de trabalhar. Então, claro, se você vai pegar um caboclo, que ele trabalha especificamente de uma determinada maneira, e você pega um baiano, os dois podem trabalhar tranquilamente com saúde, caso ele vá atender um consulente que está passando por um problema, seja um câncer, seja um problema emocional, seja um problema que esteja desencadeado já fisicamente, mas que iniciou espiritualmente, ele está ali preparado para conseguir, dentro do conhecimento dele, dentro do que ele sabe, poder atender. Claro, as pessoas hoje tendem a trazer sempre e colocar o preto velho e o caboclo como a principal entidade, ou seja, o principal catiço responsável pelo problema de saúde ou por auxiliar algum saúde. E não, isso é totalmente... claro, eles têm muito mais conhecimento, mas Exu trabalha com saúde, já vi trabalhar Pombagira, porque muitos problemas nascem de ordem emocional ou mental, e aí manifestam no corpo como um processo, muitas vezes, porque o corpo ele é visto como, de forma espiritual, como a cristalização, o corpo ele é a cristalização do mundo físico. Ou seja, a cristalização nesse mundo físico dos seus pensamentos, das suas emoções e de tudo aquilo que você consegue trazer dentro dos corpos, dos chakras, dos órgãos. Ou seja, é muito grande o assunto para você perceber e descobrir o quanto mais além você vai, muito mais percepção você tem. Então, claro, um preto velho ele talvez tenha muito mais conhecimento de ervas, dos meios a utilizar. Porque o que eu quero te trazer hoje nessa aula os elementos também que você possa utilizar e o quanto aquilo é necessário, além dos sentidos, elementos e tudo aquilo que você consegue envolver. Então o primeiro passo, claro, um pouco dessas informações que eu acabo trazendo, é um pouco do que eu aprendi no meu dia a dia, atendendo as pessoas, trabalhando, do que meus próprios catiços trouxeram, o pajé que eu tenho que trabalha muito com cura, que o objetivo dele é esse, então me trouxe muito conhecimento em relação a isso, me mostrou muitas vezes quando eu ia atender alguém de saúde ou tinha agendado algum caso, eu sempre pedi orientação a ele. Bom, a pessoa está passando por isso, isso, isso. Além do que eu consegui ver no Búzios, que o Búzios ele vai te dar a noção do destino. Então, um ebó que você tira, uma coisa... Mas você pode fazer um conjunto. Por isso que eu trabalho dessa forma, porque eu tanto consigo atender através de um destino, onde eu vou tirar um ebó, através de um odu que eu vou fazer, um ori que está fraco, alguma coisa espiritual nesse sentido, que o candomblé me permite, mas eu também consigo dar uma assessoria para aquela pessoa com o catiço, que vai trabalhar em ordem emocional, vai trabalhar nos corpos da pessoa, nos chakras, na energia que aquela pessoa está precisando condensar, ou muitas vezes também aprender a lidar. Então, é um pouco do que eu trago hoje, é um pouco dessa mistura desse meu conhecimento ao longo dessa trajetória e um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi com eles. Então a minha ideia é trazer justamente isso para vocês, para que vocês tenham já um pouco mastigado isso e fica mais fácil. O primeiro passo, que é muito importante, independente se você tiver incorporado ou não, é legal com que você faça uma certa análise inicial daquela pessoa. Como? Para você perceber emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, aonde existe um bloqueio, aonde há um desequilíbrio. Então, o primeiro passo que eu acho extremamente importante é você fazer aquela análise, onde dentro daquela análise que você faz, você consegue envolver e englobar o máximo de informações possíveis sobre aquele caso. Então, primeiro, quando eu estou falando de problema de saúde, gente, vamos deixar a mente aberta e não vamos limitar. Vamos ver desde problemas de ordem física, que realmente somatiza no corpo uma doença, um câncer, um problema digestivo, um problema às vezes de tireoide, qualquer dessa natureza que seja algum problema físico, mesmo que exija uma interferência médica, porque já somatizou alguma coisa, mas também problemas de ordem emocional, pânico, fobia, depressão, síndrome do pânico, ou seja, uma série de outros problemas que a pessoa também acaba se restringindo diante da vida e que são destrutivo tanto quanto uma dor física. Porque muitas vezes a dor emocional ela tem poder muito mais destrutivo do que uma dor física. Porque a dor física muitas vezes se toma um analgésico melhora. Aquela dor ela passa momentaneamente. Mas o emocional não. O emocional você muitas vezes acaba se dopando de uma série de medicamentos, mas o problema ele continua lá. Ele não foi embora, ele não sumiu. Ele está ali ainda buscando outra forma de se manifestar, outra forma de te chamar também a atenção. Então, vamos deixar bem aberto a mente e toda vez que eu falar problema de saúde, alguma coisa, não limite a pensar apenas ao problema físico, à doença em si, mas todo o contexto e toda forma de malefício que prejudica a tua qualidade de vida,
prejudica o teu relacionamento com as pessoas, prejudica a tua não seria o teu autorrelacionamento, mas a noção que você tem de você enquanto realidade, aquilo que te limita a ponto de você não sair de casa, faz com que você fique evitando uma série de coisas, ou quando faz alguma coisa se sente mal diante daquilo, seja por uma dor, ou seja por algum pensamento tumultuado, alguma turbulência mental que acaba te prejudicando. Então vamos pensar de forma bem ampla. Então, o primeiro ponto é justamente entender essa análise em que você faz uma análise rápida de percepção energética da pessoa. Você pode ter certeza que não necessariamente às vezes você precisa pôr a mão, mas só de você estar do lado de uma pessoa e você tem já esse processo intuitivo, tem uma sinestesia ou existe mesmo uma intuição, tem as suas entidades ao seu lado, você consegue estar do lado de uma pessoa e independente de colocar a mão na pessoa, você já consegue perceber alguma coisa que incomoda aquela pessoa, que ela esteja passando por alguma debilidade, por alguma coisa que a incomoda. E você já consegue perceber. Muitas vezes você não consegue identificar exatamente o que é, mas você já consegue ter uma leve percepção. Nossa, eu sinto que a pessoa está angustiada, ou percebo que a pessoa ela está com uma cara muito fechada, está amarrada, ou está triste, ou simplesmente está com uma cara abatida, ou está com olheira. Então, ou seja, essa análise ela tem que envolver todos os tipos de sensibilidade. Por quê? Porque quando você olha para uma pessoa, independente se você conhece ou não, para descobrir, às vezes, se ela está agindo diferente, porque às vezes você conhece a pessoa e você vê ela agindo diferente, em 5 segundos você já percebeu, pô, ela é tão sorridente, uma pessoa tão alegre, e ela chega ali abatida, você já percebe, pô, alguma coisa tem. Mas se você não conhece a pessoa, ainda assim o teu cérebro está captando milhares de informações a respeito daquele caso, a respeito daquela situação ou daquela pessoa. Então a tua mente está recebendo aqueles estímulos. São, às vezes, sem brincadeira, gente, mais de 400 mil estímulos. Claro, nem tudo fica no consciente. Algumas coisas vão para o inconsciente. Mas você consegue olhar para aquela situação e dentro daquele olhar, você está percebendo coisas que você está vendo que você não tem noção, mas você está vendo. Você está sentindo cheiro, feromônio, ou seja, uma série através dos seus sentidos, seja tanto da visão quanto do olfato, ou até do tato, porque você não está encostado, mas energeticamente existe um magnetismo que atrai. Isso assim, não tem como. Outro dia fizeram até um teste, eles pegaram, foi acho que nos Estados Unidos que eles fizeram isso, eles pegaram 10 médiums extremamente sinestésicos, de sensibilidades bem afloradas, que percebem as coisas, e colocaram 3 ímãs bem grandes dentro de uma caverna escura. Soltaram eles lá dentro e falaram, agora eu quero que vocês saiam e busquem alguma coisa estranha que existe dentro dessa caverna que vai te atrair. E fiquem nesse lugar. Fizeram com cada um separado. Os 10 médiuns foram exatamente no canto em que tinha o ímã. Ou seja, há um magnetismo que atrai. Talvez você não possa reconhecer de forma consciente, mas energeticamente você está captando essa energia. Você está captando essa vibração. Embora você não consiga reconhecer e muitas vezes manifestar de forma, eu estou sentindo que é um magnetismo de um ímã. Mas ainda assim você está captando esse tipo de vibração. Depois eles tiraram esses ímãs e colocaram alguns cristais. Os cristais grandes e energizados, colocaram no sol, fizeram vários trabalhos de energia e colocaram esses cristais. A mesma coisa. Os médiuns sentiram uma energia diferente, que era um pouco diferente, não era igual a outra, mas ficaram exatamente do lado em que tinha aquela vibração que chamava. Quem nunca viu aqueles trabalhos de radiestesia para tentar achar água que eles fazem, né? Ou tanto com galho de goiaba, né? Que eles vão assim, os mais antigos. Tem uns que fazem com caneta e coloca ferro, aí quando você passa ele abre. Ou seja, se um próprio metalzinho, uma caneta Bic e um pedacinho de ferro consegue sentir a presença de uma água que está a tantos metros abaixo do chão, energeticamente, nós que somos um aparelho extremamente capaz, extremamente forte, de uma habilidade muito grande, mediúnica, imagina. Ainda que um pedacinho de ferro não tem cérebro, nós temos um cérebro através de uma glândula pineal ainda, que é muito forte, que consegue potencializar ainda mais. Então, o ponto inicial é, ao você estar do lado, deixe o máximo de informações que você consiga tirar a partir daquilo. De todos os seus sentidos. De repente, até você está do lado de uma pessoa, quem nunca sentiu, às vezes, está do lado de uma pessoa e vê um gosto na boca?
Você sente um gosto de ferro, um gosto de sangue, um gosto de bebida, um gosto doce, um gosto amargo, azedo. E às vezes tá do lado daquela pessoa do nada, você não comeu nada, tudo tal. Escovou o dente, como diz, não é nada, mas você sente aquele, sabe, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque interfere. A energia, ela mexe com o seu metabolismo. E aí você também começa a perceber como o teu corpo reage a isso. Qual é a sensação que você tem? Porque às vezes você pode não perceber, mas se você é um desatento, você não percebe que aquela energia daquela pessoa do lado, muitas vezes, interferiu no teu batimento cardíaco, te deixou ofegante, mexeu na sua temperatura, balançou a tua pressão arterial, afetou alguma coisa que você tenha percebido. E você conseguiu notar que existe alguma coisa ali, embora você não percebe. Você acha normal, que passa despercebido. E às vezes o que você teve naquele momento, uma acelerada de coração que bateu um pouco mais, às vezes a temperatura que mudou, então a sua temperatura ficou um pouco mais quente, você sentiu um frio. Então, alguma coisa você vai sentir, alguma coisa você vai perceber. Então isso é ficar atento como se o teu corpo ele justamente fosse uma antena. Então quando você vai iniciar esse primeiro contato, fazendo essa análise daquilo que realmente, daquela pessoa, isso você pode fazer de pessoas, de lugar, de um animal, chegar em casa com o bichinho que você tem e fazer, porque o bicho ele não tem como expressar o que ele sente. Se ele está com dor de dente, não tem como falar para você, eu estou com dor de dente. Mas se você tem uma percepção, você consegue sentir, perceber, você vai direto. Só de perceber, quando você vê, não, é de dente, você vai lá, você abre e você vê um problema no dente, sem precisar no médico, fazer veterinário, coisa do tipo. Então, é ficar atento a esses sinais. Mas para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o quanto você é uma antena, o quanto você está captando esse tipo. E se você ficar atento tanto aos seus sentidos, quanto ao que além dos sentidos, muitas vezes você tem essa percepção e você consegue, é justamente importante porque essa análise, principalmente energética, que você consegue entender, ela te passa uma primeira leitura. E geralmente essa primeira leitura, ela é sempre assertiva. Raramente você vai estar errado nisso. Raramente. Às vezes, depois com o tempo, com mais informações, você vai somando e alimentando mais essas informações que você tem. Mas dificilmente você erra logo de início. Por quê? Porque você está justamente atento. Por consequência disso, é importante você perceber aonde a energia da pessoa está indo. Isso é uma coisa que eu vejo que os médios não estão acostumados a fazer. Eles não percebem qual é a fuga de energia daquela pessoa. Porque às vezes não adianta nada, o médium reconhece e descobre o que é, vai lá e dá aquele caminhão de energia. Virou as costas, em um dia a pessoa perdeu toda aquela energia. Não consegue manter aquela energia que você ali morreu para dar energia e deixar a pessoa no talo de energia. Em questão de 2 dias, a pessoa perdeu tudo aquilo. Como se fosse uma pilha velha que não consegue segurar a energia. Então o legal é você também reconhecer e perceber aonde essa pessoa está depositando a energia dela, aonde ela está jogando essa energia dela, para onde está tendo fuga de energia dela. Claro, se é um problema espiritual é fácil. Você bate o olho, você logo percebe, é um egum ali que está do lado, é um carrego, é alguém desencarnado, sei lá. Às vezes não, às vezes é alguém encarnado. Às vezes é um filho, às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, sei lá, às vezes é alguém da família que está ali mamando e sugando aquela pessoa. Às vezes não é ninguém. Às vezes é ela que não consegue realmente carregar e manter, segurar aquela energia. Então uma das coisas importantes é justamente você ver como a pessoa utiliza aquela energia. Qual é o desgaste emocional, espiritual, não importa, nesse caso energético e corporal, então você tem que perceber essa energia corpórea da pessoa, onde tem esse ladrão, ou seja, onde tem essa fuga que está indo embora. Porque não adianta nada, você reconhece o problema, você manda energia ali, você faz alguma coisa, mas logo em seguida aquela pessoa, se você não ensina ou fecha a portinha, quando ela voltar, ela está no mesmo talo, e aquilo que você fez foi em vão. Isso é uma coisa que eu vi muito. No começo, às vezes, quando eu atendi algumas pessoas que estavam passando por alguns tipos de problemas específicos, e eu via que a pessoa ela não conseguia manter. E às vezes eu ia, tirava um ebó, fazia alguma coisa e tal, via aquela pessoa uma semana depois, ela estava igual. Falei, gente, fiz um puta trabalho, fiz uma série de coisas, como que a pessoa perdeu toda aquela vitalidade, aquela energia que colocou? É como se a pessoa tivesse comido e aquele alimento foi direto para o intestino e não conseguiu absorver as vitaminas, os nutrientes daquele alimento que ela recebeu. Então é importante também você, além de
de dar, ou seja, ajudar, auxiliar, principalmente no trato de descobrir o problema, reconhecer aonde há essa fuga, essa queda de energia que faz a pessoa cair. Uma das coisas principais que eu vejo é o emocional. O emocional é 90% dos casos, é justamente aonde a pessoa ela descarrega, aonde ela perde. Principalmente, especificamente, as pessoas que se vitimizam demais. Pessoas que se vitimizam, elas abaixam o padrão vibratório, a frequência dela, assim, gigante. É muito grande. Então, uma das coisas principais é essa. Um dos outros pontos que eu vejo são pessoas também que não conseguem e que não têm muito contato com a natureza. Então, aquela pessoa que fica muito enclausulada, não toma sol, não põe o pé na terra, não mexe com planta, não gosta de beber água, sabe? É só refrigerante. Essas pessoas que aparentemente só comem porcaria, não comem coisas da terra, não gostam de comer uma verdura, uma fruta, legumes, ou seja, essas pessoas que não têm um bom contato com a natureza também são pessoas que têm, assim, por quê? Porque todo esse tipo de coisas que eu falei, tipo tomar o sol, botar o pé na terra, tomar um banho de mar, de cachoeira, de rio, essas coisas auxiliam a você também manter. Uma outra coisa, sono. O sono é fundamental. Pessoas que não conseguem, por quê? Porque ninguém sustenta o corpo muito tempo. A gente precisa dormir, precisa sair do corpo, deixar o corpo se projetar para fora. E justamente por quê? Porque o corpo é denso. E a gente não consegue estar o tempo todo no corpo. Então, pessoas que têm dificuldade de dormir, ou quando dormem, não se desencaixam e continuam ali ainda preso ao corpo, não conseguem se projetar para fora, essas pessoas é como se ela estivesse ainda desencaixada. Essas pessoas têm consumo de energia absurdo. É como se você ligasse um carrinho a pilha e deixasse ligado 24 horas por dia. Imagina, chega uma hora que a pilha acaba. Agora, se você vai ligando e desligando, ele liga muito mais. Se você tira ainda a pilha carregável e carrega e volta, é o tempo todo. Então, muitas vezes, ter um bom sono também é fundamental, também ajuda, também é extremamente. E aí, essas coisas básicas, às vezes, um bom livro, uma boa leitura, estar recebendo um passe constantemente, fazer orações, ou seja, tem uma série de coisas, meditação, ou seja, pessoas que consigam realmente entrar num processo mais de equilíbrio e conseguem se manter. Então, tem uma série de coisas que você começa a perceber que tem uma influência e tem um roubo de energia, tem uma fuga de energia. Tem, fora isso, pessoas. Assim, uma coisa que consome muito a gente, por incrível que pareça, é criança. Criança consome demais. Você ficar meia hora, uma hora com uma criança, parece que a criança te sugou tudo, né? Parece que tirou toda a energia. Você vai embora, parece que você não tem energia. Por quê? Porque a criança ela tem uma energia muito intensa e para ela se manter naquele patamar energético, ela vai pegando energia de onde tem à disposição. Por quê? Porque criança é ligada no 220 o tempo todo. E às vezes você fica 1 hora, 2 horas com uma criança, você tá exausto. Parece que a criança assim, te deixou chupada. E aí você fala, gente, como pode uma coisa dessa? Criança tem uma energia boa tal. Sim, mas a criança ela tem uma necessidade de uma intensidade energética constante. E ela às vezes não tem como suprir essa necessidade. Então ela pega também a energia dos outros. Bebê, muito, por quê? O bebê especificamente, ele não tem os chakras formados completamente. Então, por ele não ter uma formação completa do campo vibracional deles, tudo, então ele precisa muitas vezes do campo vibracional dos pais como forma de proteção. Igual uma criança, quando ela nasce, ela não tem a imunidade a partir das vacinas que a mãe tomou, e isso mantém a criança pelo menos uns 6 meses ali protegida, porque ela tem a imunidade da mãe. Espiritualmente é a mesma coisa. Aquela criança, muitas vezes, ainda ela tem aquela imunidade espiritual, porque ela é presente com a mãe ainda. Então ela utiliza da aura da mãe, do acoplamento, por isso que tem a ligação ao cordão umbilical, que ainda, por mais que o cordão tenha sido cortado, energeticamente o vínculo é muito grande. E não só com a mãe, com o pai também. Com o pai também, isso é muito forte. E aí, por conta disso, aquela criança te consome demais. Então, em vez daquele momento você jogar uma energia para si, você tem que estar alimentando aquela energia. E aí aquela criança é ligada no 220, não para um minuto. E aí chega no final do dia, a criança ainda tem gás, e você está ali, de língua de fora, não aguentando mais, desesperado, falando, meu Deus do céu. Porque também tem isso. Então, perceber, porque nós temos o hábito de imaginar que o carrego, ele vem, é o ponto principal. É coisa ruim, é egum, é espírito ruim, é desencarnado que está tirando. E às vezes a gente não percebe que muitas vezes pessoas vivas e encarnadas também consomem a gente. Lugares consomem a gente.
Tem lugar que você entra, você se sente bem. Tem lugar que você entra, você sai, você está destruído. Porque aquele lugar te consumiu, porque são lugares vampiros, são lugares que estão se acostumando a sugar a energia dos outros e, ao mesmo tempo, se é um lugar pesado, você precisa estar com uma defesa. Então, você dobra a tua proteção justamente para que você fique mais preparado, para que você fique imune a essa negatividade, mais imune a essa vibração negativa. Às vezes tem um hospital que você entra, você vai visitar lá alguém, você fica meia hora, uma hora, parece que tanto que você chega em casa, qual a primeira coisa que você quer fazer? Um banho. Você vai num velório, shopping então, nossa, shopping é demais. Muito, muito. Você chega em casa, a primeira coisa que você quer é tomar um banho. Quer mais do que feira? Você vai na feira, você volta e está destruído. Porque feira é aquela vibração. Aí o que você faz? Você já vai com o pastel e o caldo de cana, que é glicose na veia, aí você sai todo bem, né? Claro. Você jogou glicose direto, imagina, caldo de cana, pô, é glicose na veia direto. Aí você já sai, né, todo, nossa, parece que não tem carrego nenhum aqui, claro. Tomou 1 litro de óleo e 1 litro de glicose, não tem como. Energeticamente, teu corpo vai responder. Mas ainda assim é um problema. Então, reconhecer como a pessoa utiliza essa energia, só que assim, quando você perceber, analisar até que ponto mentalmente a pessoa tem fuga de energia ou algum problema, emocionalmente e espiritualmente. Então é olhar para aquela pessoa como um todo. É reconhecer ela em todo o seu mundo, em todo o seu universo e perceber o quanto aquela pessoa ela pode estar com algum problema que comece e inicie de ordem emocional ou de ordem espiritual, mas que você consiga justamente identificar também de onde vem. Então, toda essa percepção, ela se dá também a partir de elementos do próprio corpo da própria pessoa. Então tem pessoas, por exemplo, que você vai atender e você vai perceber que ela tem uma energia legal, bacana, mas não chega na perna. Você chega nas pernas dela, a energia é fria, não tem energia nas pernas. Você fala, como pode uma coisa dessa? Energeticamente você sente que a pessoa ela tem isso quando você está ali colocando a mão, você percebe que energeticamente o corpo dela é legal, a energia é boa. Você chegou da cintura para baixo, por exemplo, é zero. Você percebe que a tua mão até puxa, você fala, gente, então quer dizer, existe talvez um desequilíbrio central, vamos dizer, nos membros inferiores, onde aquela energia não consegue chegar. Ou às vezes no pescoço, ou às vezes um braço, ou, por incrível que pareça, algum órgão específico. Aonde aquela energia, ela acabou impregnando alguma coisa. E aí você consegue reconhecer e perceber. Isso acontece muito, principalmente com pessoas que já tiraram alguns órgãos, só que assim, elas tiraram os órgãos físicos. Só que espiritualmente está lá. Espiritualmente existe aquilo. A minha mãe, por exemplo, ela tirou já o útero, tirou metade dos 2 ovários, tirou acho que as amígdalas, a vesícula, ou seja, mãe, você tá quase oca já, vai voltar. Se gritar na boca dela, faz eco lá dentro, assim. A safena ela não tirou, mas tirou algumas veias e tal. Então, só que assim, a energia existe lá. Quando eu vou fazer alguma coisa com ela, e que às vezes ela tá com uma dor aqui, imagina, não tem vesícula, não tem útero, metade dos 2 ovários. Você coloca ali a mão, você sente que energeticamente ela não tem útero, porque estava com problema tal e teve que tirar. Mas se ela não sana o problema espiritual, o útero espiritual dela continua doente. Só que o que vai acontecer? Vai agredir o que está em volta, ao redor. Tem alguma coisa relacionada à memória da pessoa? Porque para ela, acho que na memória subconsciente ainda tem aquele órgão lá, né? Não, é energético mesmo. Continua. Porque quando você tem o corpo físico, existe um outro corpo chamado dupletérico, que seria justamente uma cópia do teu corpo espiritual. Você tirou o órgão físico, mas você não fez uma cirurgia espiritual para tirar aquele órgão lá no corpo etérico. Então no corpo etérico ele continua. No entanto que esse corpo chamado como duplo etérico, ele só se desfaz no exato momento que o corpo físico morre. É diferente do corpo astral e do corpo espiritual. O duplo etérico está nesse meio do caminho entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então ele tem uma ligação pelo corpo físico. Você morreu, perdeu o corpo físico, o duplo etérico morre junto. E aí você vive em corpo astral e espírito, que é o espírito que a gente trabalha, incorpora e recebe. Mas o duplo etérico ele morre, porque a ligação dele é com o corpo físico. Mas tudo isso que existe no corpo físico, no duplo etérico isso existe em energia. E aí é ali que muitas vezes está o problema. Só que tem problemas espirituais que quando você vai investigar, não está ali. Está mais profundo. Já vi casos bem sérios de você ir trabalhar naquela pessoa e às vezes a doença dela está no 5º corpo.
Passado duplo etérico, passado espiritual, passado corpo mental, e aí você chega lá, tá no quinto corpo da pessoa, que é muitas vezes alguns... Então você precisa fazer uma limpeza de lá. Porque se você vem do corpo astral da pessoa, você não tem um resultado. Você tem uma melhora momentânea. Mas ainda assim, na raiz que é a causa, lá no, talvez no quinto, no sexto, no sétimo corpo, só que assim, para você chegar e alterar isso, você tem que estar muito preparado mediunicamente para isso. Por quê? Uma das coisas fundamentais do preparo, ectoplasma. O médium, que é muito, não vou dizer bom, mas que ele é muito preciso na cura, ele tem um ectoplasma muito bom. O ectoplasma, ele é uma energia, como todo mundo sabe, de materialização. Então ele consegue materializar e mudar a matéria. Então ele consegue interferir num tumor e diminuir. Por quê? Porque o ectoplasma dele consegue interferir no corpo físico e desconfigurar aquela doença que existe lá. Já vi casos de pessoas com tumores. Tem um caso que eu atendi há um tempo, que a pessoa ela tinha uma hérnia de não sei quantos centímetros, operatório, tal, não sei o que, tal, meio que na lombar, não lembro, L5, L6, sei lá o que era. E eu fiz um trabalho com ele repetitivamente, com o pajé e tal, e o pajé fez um negócio e falou, ó, resolveu, você não tem mais essa hérnia e pode ficar tranquilo. Só que sabe como é SUS, né? Estava agendado, ele fez vários exames. Chegou o ponto de ele ir para a cirurgia. Só que assim, os médicos só gostam de operar a hérnia se a dor. Se não tem dor, eles não operam. Porque é só o cirúrgico no caso da dor. Quantas pessoas têm hérnia e não tem dor e não vão operar e não vão mexer? E aí, quando ele estava indo para a operação, ele comentou com o médico, tal, que tinha feito a cirurgia espiritual, assim, assado, tal, e que fazia desde as últimas sessões ele não tinha mais dor. O médico falou, você quer cancelar a cirurgia porque você não está sentindo dor? Porque a gente opera em caso de dor. Eu falei, não, já que eu estou aqui, e tinha medo de voltar a dor. Então ele falou, com medo de passar uma semana, duas, voltar, e aí? Vou ter que iniciar todo o processo de novo, passar com o cardio, passar com anestesista, fazer exame de coração, tudo. E aí, não, já que eu tô aqui, eu quero que opera. O médico falou, então tá bom, já tá tudo em ordem, vamos operar. Pegou, abriu. Cadê a hérnia? Não tinha. Pega o raio-x, pega a tomografia, chama o técnico, não sei o quê. Cadê? Não, tá aqui. Tá, vamos abrir mais do lado, talvez errou. Abriu, cadê? Não achou. Sumiu. Porque, às vezes... Naquele momento, por trabalhar com aquele ectoplasma, você consegue sim interferir a matéria. Então, por isso que o médium, muitas vezes até um médium de cura, ele é um médium de efeitos físicos. Porque o médium de efeito físico é aquele que consegue interferir, muitas vezes, no seu mundo material. Então, o que é aquele médium de efeitos físicos? É aquele que acontece 1000 coisas em volta dele. Ele está aqui, de repente, o copo cai sozinho, ele vai pôr a mão no micro-ondas, o micro-ondas explode, a luz apaga, explode, a tampa da privada desce, o vidro do lado abre, a janela abre. Ou seja, o ectoplasma dele está interferindo no ambiente físico. Esse médium, por isso que eu falo, grandes médiums de efeitos físicos são excelentes médiums curadores. Mas o que ele faz? Ele vai para o efeito físico, que é o bonito, é o que chama atenção. Só que o que acontece? Por isso que a maioria dos médiums de efeitos físicos, você pode procurar aí na internet, joga um Google, médiums de efeitos físicos. 99% morrem da forma mais trágicas possíveis imaginárias. Por quê? Porque eles, em vez de ir para essa área da cura, eles vão para os efeitos visuais, né? Ou seja, que o médium de efeito físico é o 3D do mundo mediúnico, né? Então eles querem esse lado, eles querem essa beleza. E não vão, porque se eles têm um poder e uma força muito grande para trabalhar com energia, por que não trabalhar com ectoplasma em cima de cura? Onde você consegue interferir no corpo físico de uma pessoa a ponto de mudar aquele átomo, aquela célula, de mudar. Muitas vezes uma pessoa com uma célula cancerígena ali, você vai entrar com a sua energia, com o seu ectoplasma, e você vai conseguir mudar, você vai conseguir interferir aquilo a ponto de causar uma mudança, sabe? Não tem a necessidade, como muitos médicos fazem, de enfiar lá o bisturi, igual muitos viram, enfiar no bisturi. O que eu conheci de casos de pessoas, por exemplo, que trabalhavam lá com o João de Deus, lá, eu tinha uma amiga que trabalhava num hospital próximo ao João de Deus, a quantidade de casos que ela recebia de problemas de infecção, de pessoas com problemas sérios de saúde, porque ele fez coisa errada. Ah, não, mas está espiritual. Então, cuidado, nem toda cirurgia espiritual é boa. Por isso que eu falo, a cirurgia espiritual é aquela onde não há interferência no corpo físico. Aquele que vai pegar o bisturi, o martelinho e vai fazer, eu coloco as minhas barbas de molho. Porque o médico, naquele sentido, se ele está ali e ele tem um poder de ectoplasma, ele consegue interferir naquilo sem precisar abrir.
Ele consegue mexer interiormente naquele órgão e conseguir trazer a cura sem precisar abrir aquele órgão. Sem precisar abrir e chegar lá. Se aquela pessoa está com problema de, sei lá, de cirrose, problema de fígado, ele não vai precisar abrir lá e mexer e lavar o fígado. Ele vai fazer esse trabalho e mudar essas células hepáticas através do ectoplasma, que ele tem poder de manipulação, que ele tem domínio sobre aquilo. Então, por isso é importante você também ter esse conhecimento e perceber, porque o ectoplasma, se ele se materializa, ele é visível e todo mundo vê. Muitas vezes, quando um espírito ele é visível e todos enxergam e conhecem esse espírito, e vê ele, consegue ser visível, o que acontece? É porque ele está realmente pegando o ectoplasma. Por isso que muitas vezes uma cura nesse sentido, ela é muito eficaz, muitas vezes, em grupos grandes. Então, às vezes, já vi casos também de pessoas que foram em centros espíritas, chegaram lá onde eram centros específicos para cura. Tem um, que acho que é um dos centros um dos mais conhecidos, dos mais antigos que existe no Rio de Janeiro, que é até católico, é do Frei alguma coisa, não me recordo agora o nome, que é até um centro católico. É um dos centros específicos de cura lá no Rio de Janeiro, bem conhecido, com as pessoas que foram lá. E teve pessoas que foram lá, não conseguiram ser atendidas, porque o número é muito grande de pessoas, a senha, tudo, e a pessoa estava com câncer, alguma coisa assim. Só de ficar ali, porque o ectoplasma é a quantidade. Então aquele espírito e aqueles médicos que estão ali, eles conseguem mexer e pegar o ectoplasma de 200 pessoas que estão ali, imagina, a força energética que aquele espírito consegue ter para colocar. E a pessoa não conseguiu ficar, porque ela estava muito debilitada, estava muito mal, e ela teve que ir embora no meio, porque ela não conseguiu, a dor era constante, e ela não estava aguentando, e foi embora. E aí, logo em seguida, foi curada. Só de ter ficado ali, naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente. Sem com que o médico precisasse chegar e colocar a mão nela. Mas ela conseguiu receber. Por quê? Porque também o ambiente influencia. Porque o ectoplasma, se o médium, isso já aconteceu de, às vezes, quando o meu pajé for fazer um trabalho específico para algumas pessoas, ele pede, às vezes, algumas outras pessoas que venham. E as pessoas que estão do lado ficam arrasadas, ficam assim, acabadas, chupadas. Porque ele aproveita para pegar o ectoplasma dessas pessoas também que estão do lado para jogar ali em cima e trazer e somatizar aquilo com muito mais força, para que o resultado seja. Então, você ajudou por tabela, sem perceber, só de você estar ali do lado, você já está ajudando, e o seu ectoplasma está indo em direção também daquela pessoa que está com uma enfermidade, que está com alguma coisa. Então, reconhecer, muitas vezes, a gente tem tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo de nada, porque é muito assunto, é muita coisa boa, legal para se falar, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto. E uma das coisas legais é, quando você reconhece, por exemplo, como eu falei, não tem energia na perna dessa pessoa, a chance dela somatizar algum problema vascular, algum problema de varizes ou de articulações é muito grande. E você consegue identificar aquilo. Por que eu acho legal esse tipo de iniciação e de conhecimento? Por quê? Uma das coisas principais que eu reconheci dentro do meu trabalho e gostaria que vocês tivessem é a medicina alopática, a medicina que a gente conhece, ela não identifica de forma precoce. Nós sim. Isso é muito legal. Por quê? Porque você só vai no médico quando você está mal, quando aparece alguma coisa. Aí você chega lá, ele vai examinar tudo, investigar para onde vem. Mas a doença já está ali. Porque se você estiver bem perfeitamente, todos os seus exames dá legal, ela fala, vai embora para casa, daqui a um ano você volta e faz o check-up. A gente não. A gente, de forma precoce, principalmente a medicina holística, ela consegue prevenir aquilo que ela já está vendo que está um problema. Então ela consegue identificar, se continuar desse jeito, daqui 10 anos você vai ter um problema. Daqui 5 anos você vai ter um problema. Ou você já está em vias de ter. Só que você vai na medicina, não aparece nada. Eles não acham nada. Só que você já está em vias daquilo. Então, o que é legal do nosso trabalho é porque a gente consegue ter uma prevenção. A gente consegue antecipar alguma coisa que lá na frente a gente está vendo algum problema. Então isso é muito legal, porque a gente consegue identificar, tá tendo um problema assim, assado. E aí, por exemplo, você descobriu se é de ordem emocional, se é de ordem mental, não importa. E aí você vai conseguir reconhecer, por exemplo, no caso, aquela perna que não está energia, você vai conseguir perceber e descobrir. É aí que entra o conhecimento. Qual o conhecimento que você precisa ter para justamente poder permitir com que aquela energia vá? Nós estamos, graças a Deus, dentro de um centro de matrizes africanas. Então a gente tem uma gama de informações e conhecimento. Diferente de um centro restrito, onde vai ficar com imposições de mão, com prana, com ectoplasma somente. Não, a gente pode usar de elementos, porque a gente não tem o preconceito, como muitos têm, que a gente pode usar. Então a gente pode usar os elementos da natureza.
Então a gente pode usar a erva, a gente pode usar a fumaça, a gente pode usar o cigarro, a gente pode usar a bebida, a gente pode usar o álcool, a água, a gente pode usar a terra, a gente pode usar o fogo, a gente pode usar a vela, a gente pode usar o sangue, a gente pode usar o que aquela necessidade exige. Olha que bacana. Olha como a gente está um passo à frente de alguns lugares que, infelizmente, tem que ir na vela e no guspe, como diz lá, na vela e no guspe, na vela e no guspe. E você tem aquela gama de informações que você pode usar. Às vezes é um óleo que você vai preparar e você vai fazer. Só que você tem que você também ter o conhecimento. Não basta só a sua entidade conhecer. Você tem que ter o conhecimento daquele óleo. Às vezes o que falta é um aterramento, por isso que a perna é daquele jeito. Então você vai buscar umas ervas específicas, vai usar terra, um mel, um dendê, sei lá, alguma coisa, e vai fazer algum trabalho que vincule realmente a pessoa com o pé no chão, com a terra, e aí com isso vai passar alguma coisa, ou vai fazer, vai usar elementos. Então, reconhecer que você pode usar no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, à sua disposição. O que é o grande feiticeiro? O que é o grande pajé? É aquele que sabe manusear os elementos. É aquele que sabe que tudo que está aqui é para nos servir. E que eu vou usar isso de forma respeitosa. Então, se eu vou pegar aquela planta, eu vou pegar de forma respeitosa ela. Porque ela tem uma utilidade. Gente, as pessoas elas acham que remédio vem de onde? Vem da natureza. Vem de um animal, vem de um osso, vem de uma planta, vem de algum outro vírus modificado. Mas tudo vem da natureza. O que está fora da natureza? Nada. Tudo é natureza, inclusive a gente. Porque a gente vê, acha que natureza é só plantinho e bichinho, né? Não, nós somos partes. Não tem como. Então, reconhecer esses elementos, só que para isso você precisa ter o conhecimento. Então, é aí que eu quero que você vá atrás disso. Para buscar quando é necessário o fogo, quando é necessária a água, quando é necessária a terra, quando é necessário o ar, quando é necessário o reino animal, quando é necessário o reino vegetal, quando é necessário o reino animal, quando é a saliva ou através do hálito, da fumaça, quando é importante através de um pó, através de um guento, através de uma garrafada, através de N coisas que você pode... Então, olha, só que para isso você precisa ter informação. Você precisa conhecer. Só se a gente for falar de erva, olha a imensidão e o conhecimento que tem em cima de erva. Isso falando do reino vegetal. Se for para o reino animal, então, você acha que é só o sangue que você pode utilizar? Não é a pena? Ou só o sangue, você acha que não é às vezes vivo? Às vezes é um animal vivo em que você passa naquela pessoa e solta. Não necessariamente precisa imolar ou sacrificar. Então, para isso, olha o quanto a sua mente tem que estar aberta. Olha o quanto você tem que descobrir e o quanto falta de conhecimento. E o quanto você precisa. Porque se o teu objetivo é dar o melhor para aquela pessoa, imagine você saber que você tinha um remédio, mas você não deu. E saber que aquela pessoa continua com dor, enferma ou morreu porque você não deu o tratamento adequado. Porque você não foi atrás. E você tinha informação. Você tinha um livro ali. Mas você não abriu e você não pesquisou. Então olha que complicado que é. Porque aquela pessoa, se está vindo até você, ela está vindo buscar um auxílio. E ela está confiando em você. E se o destino colocou ela na tua frente naquele momento, no meu caso eu penso como Exu, se Exu trouxe aquela pessoa para o teu caminho, algum motivo tem. Então, deu melhor para aquela pessoa. Porque se era você para estar ali naquele momento, para estender a mão, algum motivo tem. Alguma utilidade tem. Então, nesse caso, você começa a entender o quanto... Até mesmo para, por exemplo, você fazer uma limpeza, uma cura dessa, é importante que você faça também uma limpeza na pessoa. Então é importante que você conheça a limpeza e como você vai limpar aquela pessoa. É importante que você conheça sobre aura, para que você perceba exatamente essa aura da pessoa no que está impregnado ou no que está preso, ou se existe um padrão de pensamento que esteja ali prendendo, ou mental, ou qual for. Então o médium completo é esse que justamente vê e deslumbra todo esse conhecimento. Por isso que eu acho que toda forma de conhecimento é bem-vinda. Seja do reiki até a pagelância. Tudo é informação, tudo é conhecimento. Porque não importa se no Brasil eles chegaram ao conhecimento a partir, sei lá, de uma energia de imposição de mão, no Oriente eles chegaram através do reiki. São linguagens diferentes, mas que tentam falar as mesmas coisas, tentam se entender. Só que existe o quê? O preconceito em cima disso, de que isso não é legal, isso não deve, na minha religião isso não existe. Tá. Então pelo teu preconceito você está deixando de conhecer uma coisa. Você está deixando de ir além. Então se você trabalha só com a Umbanda, você tem que trabalhar somente com isso dessa forma. Não. Se você pode ir atrás de conhecimentos, ter o máximo de informação possível para que você possa oferecer o melhor, por que não? É a mesma coisa você estar numa escola e você fala, não, eu estou aqui no Brasil, só quero aprender português.
Você não aprende inglês, não aprende geografia de outros países, não aprende espanhol, e aí? Só porque você está no Brasil e fala português, você só tem que aprender o que está aqui? Não. Quanto mais cultura e conhecimento você tem, melhor para você. Entende? Quem já viu o Pajé trabalhar, é belíssimo, é emocionante, é lindo, não sei nem explicar. Porque ele usa tantos elementos. Sim, quando ele usa coisas pra caramba. Teve situações de filho da casa específico de ele pedir formigueiro. Ele pedir terra de formigueiro para fazer um negócio. E ele fez o negócio e alcançou o que ele queria. E a pessoa nunca mais teve aquele problema. E ele precisou de terra de formigueiro. Terra de formigueiro, ele conhece o conhecimento dele a partir daquilo. Então isso é muito importante. Isso é legal. Então, conhecer também isso. Fazer a limpeza é importante. Fazer a limpeza é muito legal. Ter esse conhecimento um pouco sobre os chakras também é legal, porque são centros de forças que a pessoa tem. E tem, às vezes, tem 2 chakras muito maiores que as pessoas elas não têm noção também, que tem muita importância na nossa vida, que é exatamente na altura do nosso coração, aqui do coronário, só que atrás, e ao mesmo tempo na altura também aqui do nosso terceiro olho na testa, né, no frontal, atrás. São 2 chakras extremamente importantes que eu não vejo as pessoas comentarem. Eu não vejo as pessoas explicarem sobre eles, e são extremamente importantes. São 2 chakras básicos que têm função total. Entender também sobre alinhamento. Então é legal perceber quando vem uma pessoa na sua frente que está desequilibrada. Bom, esse desequilíbrio vem de onde? É um desalinhamento total. E você consegue também identificar de onde vem isso. E até mesmo para que você possa canalizar isso. Porque não adianta você ter todo esse conhecimento, mas também você não sabe canalizar aquela energia. E essa canalização ela pode envolver o máximo de informações. Ela pode envolver óleo, ela pode envolver cheiro, através de uma aromaterapia, ela pode envolver cor através de uma cromoterapia. Então, por quê? Por que você acha que o tal entidade pede tal cor de vela? Por quê? Muitas vezes. Porque dentro daquele trabalho, aquela cor, ela causa alguma reação. Ela instiga e leva alguma coisa específica. Não é à toa que existe aquela cor ali. Ou seja, a cor existe. Às vezes ela vai mandar, já vi casos de pegar uma água, mandar deixar no sol essa água, e depois banhar e fazer um negócio com o sol. Sim. Sim. Uma coisa que é curiosa que as pessoas vai colocar no sol. Gente, você sabe como os egípcios eles lidavam com a lepra? No Egito quase não existia lepra. Era raros os casos de lepra. Sabe como eles tratavam a lepra? Isso eu estou falando de quase 4.000 anos atrás para mais. Eles pegavam uma pessoa que tinha lepra, a pele, deixavam no sol para queimar de raio de ultravioleta, e depois as pessoas aspiravam aquilo, criavam uma imunidade. Olha que coisa, tipo assim, que é o raio que é violeta, raio ultravioleta, para queimar aquilo, e eles preparavam com algumas outras coisas, e as pessoas inalavam aquele pó de lepra. Não é uma vacina? Olha isso, há 4.000 anos atrás. Sol, gente. E hoje as pessoas, não gostam de sol. Ah, não quero sol. Não entende a força que o sol faz parte. Olha como é, sabe? Hoje eles vieram descobrir a vacina, mas os egípcios já faziam vacina de cheirar há muito tempo atrás, entende? Então, reconhecer também esse movimento que as pessoas elas fazem na vida é importante. Por isso, você, dentro desse movimento, perceber o quanto a pessoa também está desalinhada. O quanto é importante também esse alinhamento. Até mesmo porque, é como eu falei, o corpo da pessoa, muitas vezes, ela não é só essa cristalização do mundo físico, mas é a cristalização dessa emoção e do pensamento que ela acaba criando. Por isso é importante com que você tenha um total conhecimento sobre o próprio corpo. Muitas vezes, porque muitas vezes a doença, ela nasce a partir de um desacordo que você tem com a vida. Um desacordo que você tem com o seu mundo interior. Então a doença é muitas vezes uma manifestação da total traição consigo mesmo. Da forma em que você traiu a si mesmo. Da forma em que você está desconfigurado ou desconectado com quem você é. Tanto que uma frase antiga de Platão, não vou lembrar exatamente como que é, mas é uma frase mais ou menos assim, joga aí no Google, depois vocês acham. Platão, médico. Ele fala assim, o médico que é eficaz é aquele que trata o corpo e a alma. Aquele que trata apenas o corpo nem sempre consegue o seu resultado. Alguma coisa assim. Frase de Platão. Imagina, 2.000 anos atrás, um filósofo entendendo que o corpo ele não é desvinculado, ele não é solitário. Ele tem o complemento da alma, ele tem o complemento da parte espiritual. Por isso que é importante reconhecer justamente esses
desequilíbrios que tem. Então você tanto pode entender na alma, que pega, onde os hindus falam muito isso, né? Onde você vai reconhecer tanto a alma, que a alma é uma coisa, a mente é uma outra, o corpo é uma outra, e o prana, que é a energia vital de vitalidade, é outra. Então eles fazem essa divisão entre esses 4 pontos, para você identificar. E aí eles vão se estudar através da Ayurveda, os doshas que tem, para reconhecer, Vada e tal, e aí eles vão entender até os alimentos importantes, o comportamento, coisas, tipo assim, uma medicina antiga, milenar, uma das medicinas mais antigas do mundo, que existe até hoje. Ou seja, se existe até hoje, tem um porquê. A própria medicina oriental, que existe a partir tanto da acupuntura, que é o principal sistêmica, onde consegue reconhecer pontos no corpo de energia, que aquele ponto precisa de um equilíbrio dentro dos 5 elementos que eles trazem. Ou seja, não importa a forma de conhecimento. A medicina ela sempre traz o quê? O ponto espiritual. A própria medicina hoje alopática, ela nasceu de onde? Nasceu da espiritualidade. No entanto que antigamente, quando os anatomistas iam para cemitérios para tentar conhecer o corpo e abrir, porque a igreja não permitia, e eles faziam aquelas dissecações de corpo, tudo, era por quê? Era porque o entendimento, porque existia por trás um valor religioso. Mas ainda assim, existia um que tem atrás, o que tem por trás disso. E não é só um corpo. Existe alguma coisa que anime esse corpo. Porque se eu pegar todo o corpo e montar e colocar lá, ligado perfeitamente, ainda assim precisa de um elemento de vida, que é o prana que vai dar a vida. Então, por mais que eu monte completamente um ser humano, com todos os órgãos e tudo, ainda assim precisa de um sopro divino para que aquele prana dê vida a tudo isso, senão eu não consigo. É aí onde entra a própria consciência, que é a mente, que você vai entender. Porque, na verdade, o corpo é um próprio veículo. Então, é reconhecer que, muitas vezes, também, a própria doença, ela não deixa de ser uma certa manifestação de um desequilíbrio. Ela, muitas vezes, ela pode ser como a manifestação de um conflito mal resolvido, seja emocional, seja mental, seja espiritual. Então, a doença, ela é puramente essa manifestação deste desacordo, desse conflito, desse problema, desse desequilíbrio que trouxe. Então, quando você consegue e você começa a reconhecer, perceber e entender que existe muito mais além do que aparentemente a gente percebe, você descobre que você não é um carro, que quebrou, vai lá uma peça e troca, como se fosse, quebrou o braço, vai lá e troca, como se fosse uma porta que bateu e trocou. Tá, mas por que o braço e não a perna? Por que a orelha e não o nariz? Por que a cabeça e não o cóccix? Alguma coisa tem. Afinal de contas, nós temos uma relação muito grande também com isso. Então, é entender até, metafisicamente falando, quais são esses conhecimentos. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem problemas respiratórios, por exemplo, respiratório é justamente a comunicação com o mundo exterior. É aquilo externo em que você traz para o interior, dentro do seu pulmão, porque o oxigênio aqui é de todo mundo. Mas cada um respira a partir do seu aparelho respiratório. Então, é aquilo que você traz do mundo e você, então, é a comunicação diante da tua realidade, diante do mundo. Então, a maioria das pessoas que hoje, 90% tem problemas respiratórios, são pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o mundo. São pessoas que têm dificuldade de comunicação com o mundo exterior. Ou porque desaprovam, ou porque reprovam alguma coisa, porque não aceitam, ou que muitas vezes é obrigado a receber aquilo e muitas vezes não sabe lidar com aquela realidade em que ela vive. Com aquela realidade em que ela está. Então essas pessoas vão ter problemas respiratórios constantemente. Por quê? Porque ela gostaria que o ar fosse do jeito dela. Ela não tem que entender que o ar é de todo mundo e você aprenda a respirar do seu jeito. Não. Então ela tem essa dificuldade, porque o que é? Você vai respirar o oxigênio, eliminar gás carbônico, só que você está trazendo para o seu interior algo exterior. E aquilo te incomoda e faz mal. Então você vai responder aquilo de forma através de uma reprovação, através de algo ruim, através de um conflito. Então também existe uma relação mental, emocional, que é vista como metafísica. O que é essa metafísica? Quando estudaram Aristóteles, descobriram que ele falava muito sobre a física e tal. E tinha um outro livro dele que falava justamente uma correlação entre as coisas que existiam, que era além da física. Então, metafísica, além da física. Era além da física comum. E aí foi se conhecendo e chegou-se a famosa metafísica, que é o que está além daquela física. Além do soltar o papel e cair e perceber a física que Newton veio, que depois Copérnico trouxe através do conhecimento do centro do universo, que mudou, e depois Newton quebrou, tal. Então, ou seja, Aristóteles atrás ele já tinha esse conhecimento e trazia essa informação desse metafísica, que existe uma correlação,
do mundo físico com o mundo mental, com o mundo espiritual, com o mundo emocional. E que ele não sabia que mundo era esse inconsciente. Então, por isso, ele falava que estava além da física. Metafísica. Bom, resumindo, é bem isso. Então, o emocional, eu acho que ele é bem importante nesse caso, porque para mim, eu sempre reconheci o emocional como um alerta. O emocional é aquele alerta que mostra que você está a ponto de desenvolver alguma coisa. Todas as pessoas que desenvolveram algum problema, seja câncer, seja gastrite, seja alguma coisa, emocionalmente elas desenvolveram alguma coisa inicial. Então, o que é legal, porque o emocional é a campainha. É o alerta de que, pô, alguma coisa errada tem. Se você não parar por aí atrás e ver, ele está te avisando que lá na frente você vai ter um problema. Por quê? Porque ele é justamente o aviso. Ele é o que traz o conhecimento de que você está em desequilíbrio, o seu corpo está reprovando alguma coisa, você não está conseguindo lidar com aquilo, e é bom com que você aprenda a lidar antes que aquilo se cristalize, antes que aquilo se materialize no teu corpo. Porque, por enquanto, ele está no emocional. Como nós estamos no mundo físico, então, muitas vezes, ele precisa ter um reconhecimento emocional para que depois aconteça. Muitas vezes ter o pensamento para depois acontece. No plano espiritual isso não existe. Você pensou, aconteceu. Você sentiu, aconteceu. Porque não tem o corpo físico, não tem o mundo físico. No campo físico tem. Nós estamos aqui na realidade. Se eu penso numa cadeira, ela não aparece ali. Eu vou ter que construir ela, pegar madeira, fazer e construir a cadeira. Exatamente. Exatamente. Só que se isso vai acontecendo, isso vai se concretizando. Porque ainda mais o que você está pensando não é um objeto, é um sentimento. E esse sentimento, ele não é físico. Ele é ou emocional, ou ele é uma limitação, um obstáculo mental. Ele vai se condensar. Em algum momento ele vai se condensar a partir de alguma doença, alguma coisa. Então, é perceber que você tem essa percepção através do emocional como uma antecipação daquilo que você consegue. Então, quando você entra em crises, seja de fobia, seja de qualquer situação, é o corpo avisando. Às vezes é o estresse, é dizendo para. Às vezes apenas o corpo falando, para, tá demais, eu não tô dando conta. Tá na hora de você parar. Por quê? Porque até mesmo eu já vi casos de muitas vezes a doença, ela não ser o problema. Muitas vezes a doença, isso é uma coisa que eu aprendi com o pajé especificamente. Tem casos raros, mas tem casos de pessoas que desenvolvem a doença como forma de expurgar. Muitas vezes aquilo está em algum outro corpo espiritual e precisa vir para o corpo físico, que é o último corpo para poder mandar embora. E aí a pessoa ela se cura, mas ela teve que passar aquilo pelo corpo. Ela teve que manifestar aquilo no corpo para poder expurgar como forma de limpeza. Então já vi casos de pessoas, não, vai desenvolver, mas fica tranquilo. Vai desenvolver para limpar, para expurgar, para sair. E aí aquilo que está no corpo espiritual ou algum outro corpo se manifesta, aparece o problema e a pessoa se cura. Mas por quê? Já que estava no duplo etérico muitas vezes, é importante passar pelo corpo físico para justamente ter o expurgo, ter a limpeza e aquilo não continuar ali. Então, por isso que eu falo, gente, o conhecimento é imenso, gente, é imenso. Por mim, eu falaria aqui 2 horas sobre esse assunto, 3 horas se deixasse, porque eu acho que é um assunto muito importante. Para o médium é muito legal, até mesmo para aquele médium que está sempre doente. Por quê? A maioria dos médiuns de cura estão sempre doentes. Nunca se perguntou o porquê? Está sempre com alguma coisa. Por quê? Porque para você estar numa frequência de cura, você muda a tua frequência. Porque você precisa estar numa frequência diferente, de ectoplasma, diferente e tal. Só que aquela não é a tua frequência. Então qual que é o segredo? De quando você faz um trabalho de cura, você saia daquele trabalho. Só que tem pessoas que fazem isso repetidamente, constantemente. Só que essa frequência é diferente. Hermes Trismegisto falou, tudo no mundo é vibração. Tudo é vibração. Se você não está na tua vibração, você está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai se manifestar em doença em você. Ah, mas estou fazendo bem, fazendo a cura, tá? Mas enquanto você está ali fazendo, você saiu daquele trabalho, acabou, volta na tua frequência quem você é. Porque se você permanecer naquele trabalho, naquela energia, ainda irradiando aquela frequência, você está numa frequência diferente da sua. O aparelho vai queimar. Se você é 110 põe 220, uma hora queima. Ou você não dá o efeito total. Bom, gente, deu horário, 9 horas. Acho que deu para ter uma base, deu para entender um pouco o quanto é fundamental entender sobre isso. Por isso que muitos que acabam não vindo nesse dia de Bentinho, eu acho que fazem falta. Porque o que ele me pediu para que neste dia, que é uma vez por mês, que a gente fizesse era justamente isso. Preparar os médiuns para que sejam médiuns melhores. Que nem o passado foi sobre intuição, que ele falou, percepção. Hoje é para reconhecer o médium de cura, entender. Então olha o quanto isso é importante. Isso que eu falo, muitas pessoas têm preconceitos, mas deixam de aprender. Deixam de saber uma pena.
Uma pena. Claro, fica gravado, você consegue ver. Mas agora o Bentinho é só quem tá aqui. E, infelizmente, não tem como voltar e ele não volta no mesmo assunto. Tá certo, gente? Então, você que tá aí online, boa noite para você. Até sexta-feira, das 10 às 10h30, a nossa live rapidinha. E nosso trabalho de sábado, às 18h30, trabalho de catiço. Tá bom? Boa noite, gente. Tchau, tchau para vocês.